Olá, caríssimos irmãos, eu sou Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Muito bom ter você por aqui. E a pergunta de hoje se refere, alguém lembrou, eu devo ter falado em algum vídeo e a pessoa falou: que história é essa, Leandro, que tem gente que age de modo supersticioso, com sacramentos e sacramentais. É verdade. Com sacramentos, sacramentais e às vezes até no relacionamento com Deus. Pois é. É possível tornar o Deus verdadeiro um ídolo. Olha que coisa. É possível tornar aquilo que é sagrado uma ideia mágica, um objeto de magia. Considerando que magias não fazem nada, que os deuses dos pagãos são um nada e que nada disso funciona, e se alguma coisa ali no meio do caminho funcionou, foi o demônio, existe às vezes uns comportamentos meio estranhos. Vou pegar um exemplo bem radical para que você entenda o que é que eu estou falando. Já tem um certo tempo, um jovem apareceu aqui na internet dizendo que roubou a Eucaristia. Ele não usa o termo roubar. Ele não fala que roubou, mas ele fala que conseguiu a Eucaristia na igreja e levou para a sua casa. Então nós temos aí um pecado contra o primeiro mandamento. Por quê? Porque Jesus, Verbo encarnado, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, que se fez carne, habitou entre nós e se faz pão e vinho, na qual ao ser transubstanciado na Santa Missa, no momento da consagração, o pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho, o que nos aparece é apenas a espécie, mas a essência, aquilo que é a substância da coisa, já se alterou completamente, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pegou, levou para casa, comungou, sei lá, não. Fez um pequeno oratório, que também estaria errado, porque ele não tem autorização para isso. E comungou? Não. Fez ato de adoração? Não. O que ele fez? Pegou a Eucaristia e passou num machucado que ele tinha na perna. E diz que melhorou. E qual que é o próximo passo dele? Sugerir a todas as pessoas que façam isto. Ele cometeu um pecado gravíssimo contra o primeiro mandamento. Repito aqui. Mas não é uma blasfêmia, porque não é o que ele diz. Aqui realmente é uma agressão total, porque ele está querendo manipular. A Eucaristia não é para isso. Mas pode acontecer de alguém comungando ser curado? Pode, assim como uma oração pode curar. Entendeu? Mas não é para isto. Não é isto que se faz no momento da comunhão. Não se presta a isso. Não é para esta coisa. Não é esse tipo de remédio. Ela não atende desta maneira. A finalidade dela é para que os fiéis possam comungar e receber o nosso Senhor e falar com Ele. E ali, vamos bem para o espiritual mesmo. No momento em que você comunga o Senhor, estando em estado de graça, quer dizer, sem pecado grave, ali na missa você estará com o céu dentro de você. E o que esse rapaz fez? Simplesmente tornou um remédio, um elixir, ao qual eu pego, tomo e sou curado. No caso, ele passou como se fosse um remédio. E não é essa a função da Eucaristia. Se curou ou não curou, se melhorou ou não melhorou, se já estava em processo de melhora, o que é o mais provável, e aí ele passou e aí teve a melhora, e aí ele alega isto, ele está cometendo um pecadão. Não faça isso, pelo amor de Deus, minha gente. Mas não é estranho, e às vezes passa pela cabeça das pessoas, esse tipo de mensagem, porque algumas pessoas talvez não vão levar, mas elas ficam dizendo assim: olha, eu estou em pecado gravíssimo. Ou
ela esconde que está realmente num pecado gravíssimo, mas como ela está, ela fala assim: estão me excluindo, não posso receber a comunhão, porque as pessoas me julgam e dizem que eu não posso receber a comunhão. Não, peraí. Ninguém está te julgando aqui. E as regras ficam muito claras. E quer ir para a fila da comunhão e receber a comunhão? Vai. Ué, vocês já viram o padre? É lógico que eu já falei num outro vídeo que o padre, o ministro, quem está auxiliando pode perguntar: você fez primeira comunhão? Mas você foi batizado? Mas algumas pessoas, vocês têm dúvida que não entra gente desavisada lá? Ou gente que fala: não tem problema. Tem problema sim. Né? Então, uma pessoa em pecado grave, né, e isso aí não sou eu que estou dizendo, é o próprio São Paulo apóstolo na Sagrada Escritura, diz assim: quem comunga o corpo do Senhor em pecado, comunga a própria condenação. Mas essas pessoas, nessas horas, esquecem destas palavras bíblicas. Nessa hora a Bíblia não existe. Nessa hora só existe aqueles que estão excluídos e os que estão incluídos, então temos que fazer uma inclusão indiferente do que possa acontecer com esta inclusão. Então essa inclusão não é uma boa inclusão. Você será, ao comungar, excluído do céu. Você que está vivendo aí por alguma razão sob a misericórdia, né? Apenas sob a misericórdia, e você sabe a impossibilidade de comungar e fica numa situação a qual você não pode estar, né, ali, e você pega e vai para a fila da comunhão, você está se prejudicando. Você estava talvez numa situação ao qual estava vivendo a cruz, até numa certa tristeza de não poder, né, receber o corpo do Senhor, mas ali na espera, e então você toma a atitude rebelde e vai para comungar. Não, se eu não comungar tá errado, aí eu sou o excluído, então a igreja tá errada, eu tô certo, eu vou lá comungar. Então aí você está se prejudicando. E da mesma forma com qualquer outro tipo de coisa, quando as pessoas podem usar, né? Quer ver como as pessoas confundem? Veja, o pessoal usar sacramental como se fosse item mágico. Você precisa do terço para rezar, da Bíblia para ler e meditar. Se você utiliza ela apenas como adorno de sala e o terço apenas como apoio de carro, né, aquele coisinho que você põe para mostrar que você é um católico, mas não há leitura bíblica. Não estou dizendo que não pode ter em casa, não estou dizendo que não pode estar no carro, mas quando essas duas coisas são apenas para ficar ali e não tem oração, aí a pessoa até, né, como hoje tem alguns, tatua o terço no braço, né, coloca a passagem bíblica nas costas, mas não lê, não medita. Deus não fala comigo. É apenas estética, né? Então eu tenho o terço aqui, está no carrinho, eu tenho a passagem, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é uma. Mas eu não faço, não leio. Então, o que está acontecendo? Quantas pessoas vão às missas? Comungou. Tem coisa mais sagrada? Não. Aí fica num desespero para o padre dar a bênção da água. Ok. Então leva para casa e depois, ok. Não, a pessoa já, na hora já toma. Mas espera aí, é para você ficar em ação de graça, ainda está com a Eucaristia. Esquece um pouco agora, você recebeu. Beleza, você levantou lá, o padre deu a bênção da água. Guarda. Não precisa tomar na hora. Você recebeu a Sagrada Eucaristia. Esse negócio dura de mais ou menos, né? Esse negócio no sentido de grande ato que você fez. Ato de comungar. Comunguei. Quanto tempo a Eucaristia demora para sumir, né, do corpo? 10 a 15 minutos, mais ou menos. Mais ou menos isso. Mais para 10, né? 10 a 15 minutos. Então, não preciso de mais nada? É o mais importante? Não, aí a pessoa já toma. Então você vê como a gente se perde um pouco
no uso dos sacramentais? Leva para casa, né? Tem um objetivo claro, o que vai fazer com a água benta, com sal, seja lá com o que for, né? Mas a gente tem uma tendência de fazer quase um objeto mágico, quase, né? Não era para ser, mas cai no problema. Então nós precisamos, né, nos orientar. Nós temos vídeos aqui sobre sacramentais, temos todos os vídeos sobre os sacramentos. Lá tem o uso correto de cada um, o que é cada coisa, né, para você também não se comportar como muito não cristão que, de certo modo, descrer nos sacramentos da Igreja Católica. Isso tem muito, hein? Principalmente espíritas, aí, indiferente qual espírita é. Que se sente tão católico que ele se sente ele sente que a igreja obrigatoriamente tem que dar-lhe a comunhão porque ele foi batizado na Igreja Católica. Apesar de ele ter todos os outros processos pagãos, eu não sei se é pagãos, eu acho que é pagãs. Todos os outros atos, né, ele faz um culto completamente diferente num outro local, mas ele acha que isso aí está tudo bem. Né? Isto também está completamente errado. Né? Esta pessoa precisa entender o seguinte: ele adotou uma outra religião, ele tem uma crença que não se coaduna com a Igreja Católica, com a fé católica, então ele precisa modificar este comportamento, ele precisaria largar desta doutrina espírita, seja ela qual for, de qual matriz for, europeia, né, kardecista, ou africana, ou qualquer outra, e se tornar católico. Se você diz que crê na Igreja Católica, seja católico. Agora, não venha, né? Eu sempre pego o exemplo de futebol porque é mais ou menos isso. Não venha, vou mudar até os times hoje. Não venha querer ser torcedor do Fluminense no meio da torcida do Flamengo. Não vai funcionar, cara. Tá todo mundo cantando o hino do Flamengo. Você ali no meio vai cantar o hino do Fluminense, vai dar algum problema. Você chega com a camisa do Fluminense e fala: não, mas eu também sou Flamengo. Não vai funcionar. O pessoal tá olhando que você é torcedor do Fluminense. Sei lá, né? Você tá lá no meio da multidão e aí você fala: não, mas eu sou torcedor do Flamengo da minha forma, com a camisa do Fluminense. O pessoal vai falar: amigão, você não tá precisando de um terapeuta, alguma coisa assim, não? E todo mundo na hora concorda que tem alguma coisa errada. Mas quando é religião, a pessoa acha que pode, né? Tipo, é mercado. Aí tem um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho de acolá. Não vai funcionar. Aí é pior ainda, porque aí você está mexendo com um negócio chamado vida eterna. É muito pior do que você ir no jogo do Flamengo com a camisa do Fluminense. Tudo bem que talvez o risco de ir num jogo do Flamengo com a camisa do Fluminense seja maior. Muito maior. Mas, apesar de não ser visto, o risco de, por exemplo, você estar brincando com a sua vida eterna. Enquanto você fica aqui achando que você pode estar um pé lá, o outro cá. Tá bom? Então, prudência com os sacramentos. Temos aqui aula sobre sacramentos, aula sobre sacramentais e um monte de dúvida que a gente tirou. Se não entendeu, assiste tudo de novo. Os vídeos estão aí. E qualquer coisa, mande sua dúvida. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.